Então vamos dar início aqui à nossa revisão. A gente vai revisar o conteúdo de voltímetros e amperímetros, tá? De medidores. Então vamos começar aqui, vamos direto ao ponto. Vamos começar pela questão 1 aqui. No circuito esquematizado adiante, A1 e A2, tá? São amperímetros idênticos. Ligando-se a chave C, essa chavezinha aqui, ou seja, vai grudar os fios. Observa-se que, letra A leitura de A1 e a leitura de A2 não mudam, tá? Letra B, A1 diminui e A2 aumenta. A1 não muda e A2 diminui. Letra D, A1 aumenta, A2 diminui. E na alternativa correta, como vocês podem ver aqui, a leitura de A1 aumenta, enquanto que a leitura de A2 não muda. Então, basicamente, o que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte. Em geral, os amperímetros eles precisam estar associados em série com o circuito, com os resistores que eu quero que ele meça, né, a corrente que está passando. Lembrando que amperímetro, a palavra amperímetro vem de amperagem, que é a unidade de medida utilizada para corrente elétrica. Então, na verdade, o amperímetro calcula a corrente elétrica que está passando no meu circuito, tá? Então, basicamente, ó, o A2 aqui, o que acontece? Quando você liga essa chave aqui, esse A2 aqui, ele não é modificado, porque ele está associado com a resistência 1. Então esse carinha não muda. Portanto, por exemplo, letra B, letra C e letra D a gente poderia descartar, porque eles não mudam, tá? O A2 não muda. Agora, o A1, que é esse carinha aqui, ó, ele está associado com esses dois resistores aqui. Então, ele mede a corrente que vai estar sendo distribuída para os dois resistores, tanto para o resistor 2 quanto para o resistor 1. Então, quando você liga esses dois resistores, esse carinha aqui vai sofrer uma alteração. A pergunta é, essa alteração é de aumentar ou de diminuir? Nesse caso aqui, ele vai sofrer alteração, então a gente não precisa fazer cálculo nenhum. A letra A já seria automaticamente errada, tá? Já seria automaticamente falsa. Mas aí, se a gente fosse calcular, se a gente fosse interpretar isso, como que a gente sabe que a corrente aqui nesse caso vai aumentar? É só a gente lembrar do seguinte, ó. Primeiro, U é igual a R vezes I. Então, o que, que acontece? Eu quero saber a corrente, porque esse carinha aqui calcula a corrente para mim. Então, eu passo o R dividindo, ou seja, o I é igual a DDP sobre R. Então, eu sei esse aqui. Quando você pega dois resistores aqui e eles estão em paralelos, o que acontece? Essa resistência aí, que é a resistência equivalente, ela vai ser a resistência 1 vezes a resistência 2, dividido pela resistência 1 mais resistência 2. Ou seja, aqui nessa expressão nós vamos ter que a nossa corrente elétrica vai ser a DDP sobre resistência 1 vezes resistência 2, sobre resistência 1 mais resistência 2, tá? E aqui é divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da que está embaixo. Então isso aqui vai ficar U e multiplica R1 mais R2, dividido por R1 vezes R2. Tá? Esse aqui seria a nossa corrente elétrica do nosso circuito. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, o valor da corrente elétrica vai ser modificado, já que a nossa resistência vai ser modificada. Ao invés de ter só a resistência 1, vai ter resistência 1 e a resistência 2. Então vai ter um aumento aí do valor da nossa corrente, que ela vai ser distribuída no nosso circuito, tá? Então, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte para a gente. Ó. No circuito da figura, nesse aqui, a corrente através do amperímetro é igual a 3,5 amperes, tá? Então, ele já dá para a gente aí o valor da amperagem do circuito, 3,5. Quando a chave S está aberta, do jeito que está aqui. Bom, desprezando as resistências internas do amperímetro e da bateria, tá? Calcule a corrente no amperímetro em amperes quando essa chave estiver fechada. Bom, a gente pode observar o seguinte, ó. Quando a chave está aberta, o nosso circuito, ele está basicamente ele está assim, ó.
Basicamente, quando a chave está aberta, nosso circuito está assim. Então, esse aqui é o amperímetro, esse aqui é 1 ohm, é a primeira resistência, esse aqui é a resistência de 5 ohm. E aqui nós temos a força eletromotriz. Bom, quando a chave está aberta, o I vale 3,5. E para que eu preciso saber desse valor de I? Porque se eu sei o valor de I, eu posso calcular a força eletromotriz, né? A DDP. Calculando o DDP, eu posso fechar a chave aqui, deixar reto, e aí eu vou ter 3 resistores, tá? Para estar utilizando no meu cálculo. Então vamos para a primeira situação. Então, primeiro caso, nós temos o quê? Primeiro, força eletromotriz é resistência vezes a corrente elétrica. Notem que esses dois resistores, o primeiro e o último aqui, sem contar o do meio, eles estão em série, tá? Se eles estão em série, basta somar 5 mais 1, 6, ou seja, a resistência equivalente é 6 e a corrente elétrica 3,5. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 3,5, 6 vezes 5 dá 30, fica 0 e vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Aí eu passo a vírgula aqui. Isso significa que a voltagem da DDP dessa bateria é de 21 volts, tá? Calculamos aí o primeiro caso com a chave fechada, com a chave aberta. Agora, o segundo caso é a gente fechar a chave. Quando nós fechamos a chave, o que acontece? Primeiro, nós vamos ter que usar a mesma fórmula para calcular aqui a corrente, tá? Mas antes disso, a gente tem que calcular a resistência equivalente. Bom, é só a gente lembrar o seguinte, ó, esses dois resistores aqui estarão paralelos, tá? Ou seja, a resistência deles vai ser a multiplicação dividido pela soma. Não nesse caso, nós teremos 25 sobre 10, que dá 2,5. Essa é a resistência equivalente nesse circuito. Porém, ainda tem esse de 1 ohm aqui. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse resultado e somar com esse valorzinho aqui, ó, 1 mais 2,5. Nesse caso, primeiro, a resistência equivalente vai valer 3,5. E com a resistência equivalente, nós podemos então calcular, por exemplo, a corrente. A corrente é a DDP dividido pela resistência equivalente, tá? Aí é só substituir. A força eletromotriz deu 21, que a gente calculou anteriormente, a voltagem não muda, e a resistência equivalente, 2,5. Ora, 21 dividido para 2,5, não, 3,5, né? Aqui em cima. 21 dividido para 3,5, incrivelmente vai dar 6. 6 amperes. Então, essa é a corrente elétrica que passa no circuito, tá? Esse aqui. Bom, esse aqui é um caso clássico por exemplo, de você entrar aqui, ó, por exemplo, na casa de vocês terem uma lâmpada e uma televisão ligada, aí você vai colocar seu celular para carregar também. Então você coloca o seu celular junto com a televisão naqueles T, né, que a gente usa, aqueles adaptador de tomada, e aí você encontra então um aumento nesses valores, tá? Então, isso é interessante. Pessoal, câmera, viu? Tô vendo, eu não estou vendo vocês, na verdade. Bom, então, feito isso, nós dividimos essa questão aqui em dois casos para podermos encontrar aqui os valores do primeiro caso e do segundo caso. E por fim, vamos para a terceira questão. Ó. No circuito dessa figura aqui, o amperímetro A, o voltímetro V são ideais. Ó. Amperímetro, voltímetro. O voltímetro marca 50 volts quando a chave C está aberta. Aí ele quer saber, com a chave fechada, quanto que vai marcar o amperímetro A. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer essa questão? Bom, basicamente, nós vamos dividir ela em dois casos. Um com o caso aberto e o outro com o caso fechado. O primeiro caso, nós vamos abordar com a chave aberta, tá? Então, o que acontece? Se a chave está aberta, então significa dizer que esse voltímetro está marcando a voltagem do nosso circuito. E ele diz que marca 50 volts, tá? E aí, por ele marcar 50 volts, o que, que vai acontecer? Eu sei, ó, o valor da resistência, tá? Tem duas resistências, elas estão em série, então somando vai dar 200.
E eu sei o valor da voltagem. Portanto, nós vamos calcular primeiro a corrente. Ó. Corrente, quando a chave está aberta, é igual a DDP dividido pela resistência equivalente. No caso, a DDP marca 50 e a corrente equivalente e a resistência equivalente vai marcar 200, tá? Podemos simplificar isso aqui, simplificar por 5 em cima e embaixo, e aí nós teremos 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25 amperes, tá? Esse é o valor da corrente elétrica quando a chave está aberta, tá? Quando a chave fecha, aí nós teremos valores diferentes, tá? Para a gente estar analisando aí. Então, com a chave aberta, o resultado fica dessa maneira aí, tá certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Dúvidas? Não, né? Bom, chave aberta, esse é o processo. Bom, com uma única resistência, a gente vai ter esse aqui, ó, 50 volts com uma resistência 100 ohms, que vai ser igual a 0,5 amperes, tá? De um único resistor. Lembrando que aqui nós estamos calculando a corrente, tá? Com a chave aberta. Aí o segundo passo é nós fecharmos a chave. Deixa eu ver aqui. É nós fecharmos a chave aí e fazermos esse cálculo com a chave fechada. Com a chave fechada, que é o segundo caso, o que vai acontecer com o nosso circuitozinho aí? Com a chave fechada, tá? Ele vai formar esse retângulozinho bonitinho, como vocês podem ver. E aí é só a gente aplicar a corrente elétrica. Nesse caso aqui, a gente calculou a corrente, né? Mas a gente precisa calcular, por exemplo, a força eletromotriz ainda. Então, a força eletromotriz é a resistência vezes a corrente. A resistência aí vale 200, né, que são duas resistências, e a corrente elétrica a gente viu aqui que individualmente vale meio amperes, já que tem duas resistências aqui, então a gente tem que pegar a metade, né? E aí, lembrando que a metade disso aqui é só multiplicar 200 vezes 0,5, o resultado dá 100 volts. Então, a DDP do circuito é 100 volts, tá? E aí, substituindo aqui, novamente, para calcular a corrente elétrica agora com a chave fechada, com a chave fechada vai englobar todo mundo aqui ao mesmo tempo, nós vamos ter que a corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela resistência, tá? Ou seja, nesse caso, a força eletromotriz é 100 e a, a resistência individual também é 100, tá? A resistência de um dos resistores. Dividindo isso aqui, o resultado vai dar 1, ou seja, 1 ampere. Então a gente faz aí o cálculo seguindo esse raciocínio. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vejam que eu resolvi as três questões que se encontram no plural. Deixa eu estar parando de gravar aqui.